VILG11, o Fundo de Galpões Logísticos da Vinci. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 7 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2018, a cota patrimonial a R$ 112,42, e na data que eu gravo aqui com vocês, o VILG11 cota na B3 a R$ 82,28, fazendo um P sobre VP de 0,73, uma liquidez diária na B3 de 1,5 milhão, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,80%. A cotação do VILG11 lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 64,43. Desde então buscou uma recuperação considerável, inclusive já superando lá os R$ 82,99 de 2024, inclusive chegando aos R$ 85,99, mas repousando de volta aos R$ 82,28. A última distribuição do fundo ocorrerá agora no dia 14 de julho de 2025, 70 centavos por cota. A cotação que vem subindo gradativamente desde setembro de 2024, quando ela saiu lá de 60 centavos e agora já chega aos 70 centavos, fazendo um yield mensal de 0,82, anual de 9,48%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em VILG11 há 2 anos, teria perdido dinheiro, R$ 907, já considerando o reinvestimento dos dividendos. No gráfico aqui do investidor 10, vemos que o VILG11 não supera o CDI, muito menos o IPCA, e tampouco supera o IFIX, dando uma rentabilidade no período negativa de 9,3%, enquanto o CDI rendeu 24,99%, o IPCA 9,41% e o IFIX 9,15%. Voltando aqui para o relatório, a gestão comenta a distribuição de 70 centavos por cota, tem 3 centavos por cota de receita adicional contratada, além de 66% de sua receita bruta atrelada a contratos de locação com vencimento só a partir de 2028. Em relação ao cenário macroeconômico, não perderemos tempo, mas em relação ao fundo, o resultado recorrente apresenta um incremento contratado de 3 centavos por cota a ser atingido até o quarto trimestre de 2025, e isso tem influenciado o aumento da distribuição do fundo, porque ele tem percebido um aumento em relação às suas receitas pelo fim das carências e também o fim das carências em relação ao trimestre anterior, conforme vemos aqui no gráfico. Ele começou com 1 centavo lá no segundo trimestre de 2025 e agora termina já com um incremento de 3 centavos por cota no quarto trimestre de 2025. A gestão comenta que no mês de junho de 2025 o resultado do fundo foi de 74 centavos por cota, o resultado dos imóveis totalizou o equivalente a 90 centavos por cota e o fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 13 centavos por cota. Em relação ao total aqui de receitas do fundo, para junho de 2025, ele fez 13 milhões, subtraídas as despesas, chegando a um resultado recorrente total de R$ 10.853.000, o equivalente a 72 centavos por cota. A reserva, que antes era de 9 centavos, agora passa a ser de 13 centavos por cota, o que é ponto positivo. Como comentamos, a distribuição vem crescendo bastante desde setembro de 2024, saindo lá de 60 centavos agora para 70 centavos em junho de 2025. Em relação ao guidance para a distribuição no terceiro trimestre de 2025, segue lá na faixa entre 67 centavos e 72 centavos por cota. Em relação à rentabilidade do fundo para junho, ele deu uma rentabilidade líquida negativa de 0,5%, enquanto o IFIX rendeu 0,6%, o CDI líquido 0,9%. Somada aos rendimentos distribuídos, o fundo representou uma rentabilidade negativa de 0,5%. Isso porque a cota chegou lá aos R$ 85,13, uma variação negativa de 1,3%. E em relação ao volume de negociação, encerrou com 145 mil cotistas, formando um volume na B3 de R$ 1.800.000, um giro equivalente a 2,8% das cotas do fundo. Em relação à carteira aqui do fundo, ele tem 1.916 milhões em imóveis, 77 milhões em aplicações financeiras, 308 milhões em obrigações financeiras, chegando a 15% de alavancagem. Isso porque, se dividirmos 308 milhões pelo total de ativos, ele conta aqui com uma alavancagem de 15%. Em relação a esta alavancagem, com 308 milhões de obrigações, são 3 quilos, todos eles aqui com vencimento em longo prazo, 2031 e 2036,
A maior obrigação do fundo é de 154 milhões, seguido aqui do Business Park, 102 milhões. A menor obrigação do fundo é para o Fernão Dias e Privalha, 50 milhões e 900 mil reais. Estas obrigações, ele tem um total agora para amortizar na casa de 25 milhões agora em 2025, crescendo bastante até 2030, quando ele então precisará na casa de 45 milhões para amortizar em relação às suas obrigações. Em relação à receita média do aluguel, elas seguem lá na casa de R$ 23,20, enquanto a média do mercado deu R$ 22,60 o metro quadrado. O fundo tem uma ocupação financeira na casa de 96,7%. Ele tem aí também uma inadimplência zerada, o que é ponto positivo aqui para o VILG11, mas o ponto negativo é que ele ainda segue com a maior exposição dele para a Tokstok, formando 15% de toda a receita de aluguel própria do portfólio. Ele tem 15 imóveis no seu portfólio, distribuídos em 7 estados, totalizando 590 mil metros quadrados de ABL, com mais de 50 inquilinos diversificados. A maior exposição por setor segue aqui no setor de transportes e logística, 31%. Ele tem 91% dos contratos típicos, 9% dos contratos atípicos. Ele tem aqui também uma exposição de 30% para e-commerce, 35% das exposições ficam aqui para o estado de Minas Gerais, seguido do estado do Espírito Santo, 19%, e 18% no estado de São Paulo. Como verificamos aqui, são diversos galpões, inclusive lá no estado do Pará. Em relação ao portfólio, ele segue aqui com um prazo médio de locação de 3 anos e meio, 0,8% das receitas, vencendo agora em 2025, 8% de renovação e índice de reajustes agora em julho de 2025, sendo que 8% deles são para o IPCA. Ele tem 80% dos contratos indexados ao IPCA, 20% ao IGPM, e como vemos aqui, são diversos galpões, excelentes galpões distribuídos aí no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, tem aí também no Pernambuco, tem no estado do Pará, enfim, o fundo segue bastante diversificado e crescendo paulatinamente a distribuição, agora na casa de 70 centavos, e já quem sabe, com o fim das carências, ele não consiga aumentar esta distribuição para a casa de 71, 72 centavos para os próximos meses. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.